Então, no mercado financeiro, há duas grandes maneiras de você procurar auxílio para investir. O sell side e o buy side. Eu vou explicar um pouquinho esses dois. Sell e buy é vender e comprar em inglês. Exatamente. Tá, de um lado, sell side, buy side. Você como cliente. Né? De um lado, tem alguém te vendendo um produto, é uma relação transacional, enquanto de um outro lado, tem uma pessoa que está te ajudando a comprar produtos. Tá bom. Ou prestando um serviço, ajudando você a comprar. E tem diferenças gritantes. E quais são essas diferenças? Então, a diferença do sell side, por exemplo, é o seguinte. E aí que a gente entende que é um conflito de interesses absurdo. Né? Primeiro, no sell side. Primeiro que essa pessoa está pagando, não posso generalizar, mas na grande maioria dos casos está pagando muito mais. Se você perguntar para uma pessoa quanto que ela paga pela assessoria, ela não vai saber. É muito raro, porque hoje não é divulgado. Né? Já tem lei falando que precisa aumentar a transparência, que eles vão precisar ser obrigados a informar quanto os clientes estão pagando, mas a grande verdade é que hoje as pessoas não sabem. Quando você investe lá no Bradesco, quanto que isso custa para você? Quanto custa para você? Você sabe? Não sabe. Quando você investe com um agente autônomo, você sabe quanto está pagando? Não sabe. Tem algumas pessoas que falam que é de graça. Sim. Né? Não pago nada. Não pago nada. Bom, a pessoa não vai trabalhar de graça. Se ela está recebendo de alguém que não é você, ela está recebendo de quem? Sim. Está recebendo da instituição financeira. A pessoa fala que não paga nada porque ela não faz um Pix, ela não faz uma TED. Exato. Né? Então ela fala assim, não pago nada. Não pago nada. Tenho visto lá, não pago nada. Se você não paga nada e essa pessoa recebe alguma coisa, que não vai trabalhar de graça, e ela recebe da instituição financeira, para quem você acha que essa pessoa trabalha? Para você ou para a instituição financeira? Já começa por aí. Né? Então o sell side, na verdade, é um estilo, é um modelo, né? de relacionamento conflitante e bastante conflitante. Né? Pense o seguinte, você tem de um lado uma pessoa que ela é vinculada a uma determinada corretora e ela é obrigada a vender os produtos dessa corretora. Dentro dos produtos dessa corretora, ela vai ser remunerada pelo comissionamento que cada produto que essa pessoa conseguir te vender gera. Tem produtos que remuneram mais, tem produtos que remuneram menos. Né? Então, todos os mercados têm pessoas éticas e não éticas, mas eu quero falar das pessoas éticas aqui. Então, imagina que você tenha um assessor que cuide do seu patrimônio e seja a pessoa mais ética do mundo. Essa pessoa, no final do dia, ela vai precisar escolher quanto que ela vai colocar no bolso dela e quanto ela vai colocar no seu bolso. Porque tem produtos que pagam 5%, 4% de uma vez só, que é muito dinheiro, e tem produtos que pagam pouquinho ou nada. Tá, de comissão. De comissão. Por mais ético que essa pessoa seja, ela vai precisar escolher. Eu vou colocar um pouquinho do que é bom para mim, assessor, vou colocar um pouquinho do que é bom para o cliente. Na média, essa pessoa vai te entregar alguma coisa que é bom num determinado limite e também vai conseguir colocar um valor adequado de remuneração no bolso dessa pessoa. Só que o adequado, quem decide, é a pessoa. Então pensa agora se a pessoa é minimamente antiética. Em toda a profissão tem. Sim. Está no controle do seu assessor quanto que ele vai colocar no bolso. Não, Walter, mas quem decide sou eu que aprovo. Na prática, o que acontece, a pessoa fala, investe aqui, e a pessoa vai lá e acata. Claro, exatamente. Ela não quer saber, esse sim é muito raro. Então, se olhar... eu tô numa barraca da feira, que tem 15 frutas, e eu te ofereço, você quer maçã ou você quer banana? Você tem uma falsa percepção de que você está escolhendo. Né? Exato. Mas você só me ofereceram maçã e banana, então eu escolhi banana, mas eu escolhi banana. Perfeito. Mas e o resto das frutas que tem lá, né, que você nem teve a oportunidade de conhecer? Perfeito. Outro ponto importante é que esse modelo transacional do sell side na Inglaterra é proibido. Não pode trabalhar dessa maneira. Você não pode. Nos Estados Unidos, a grande maioria do mercado trabalha no modelo de buy side, que eu já vou falar o que é daqui a pouquinho. Tá. Na Austrália também trabalha muito nesse modelo de buy side. Então, você pega as economias mais desenvolvidas, elas ou trabalham somente num formato mais alinhado com o cliente, em termos de não receber esses tipos de comissionamento por produto, ou trabalham em larga escala nesse modelo. Ou seja, abole completamente esse modelo transacional. Tá bom? Para as pessoas terem uma ideia, por isso que eu disse que o custo é mais alto também, saiu uma reportagem do InfoMoney. Então, se jogar no Google
quanto ganha um agente autônomo? Infomoney, e vai aparecer essa reportagem para você. Em média, do valor que o investidor tem investido, ele paga entre 0,6%, no melhor dos casos, a 1,5% ao ano de todo o patrimônio. A gente considera um valor bem exagerado, né? Se for olhar a carteira dessas pessoas, por isso que tem tanta troca de assessor e tem tanta troca de cliente entre assessorias. É muito comum chegar para a gente, por exemplo, clientes que têm carteiras com investimentos em private equity, investimentos em COIs, investimentos estruturadas, em carteiras recomendadas de longo prazo que mudam toda hora, derivativos, fundos de renda, ativos de renda fixa com taxa baixa, que obviamente tem um spread maior, que é a diferença de quanto você capta aquele investimento por quanto você entrega pelo investidor. A diferença disso é quanto fica no bolso da instituição e é compartido, é dividido entre os assessores. Ou seja, a gente pega uma carteira e na hora a gente fala, putz, ela teve uma mão mais pesada aqui para o lado de comissionamento, ou não, essa aqui foi um pouco mais fera, mas não dá para a pessoa montar realmente uma alocação no seu side 100% isenta. Verdade. Porque a pessoa não vai receber nada. E também até porque ninguém garante que aquele investimento que tem uma comissão alta é o mais rentável, né? E Perfeito. aí é que está o problema, né? Perfeito. Aí é que tá Aliás, é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Você tem lá, tá no supermercado, tem a Coca-Cola, e você tem um refrigerante de cola também, e você quer vender o seu produto, desculpa, você vai ter que colocar ele perto da Coca-Cola para as pessoas que forem acharem o refrigerante de cola, Coca-Cola ou o seu, e dar algum incentivo. Algum incentivo. Qual que é o incentivo? Preço. Nesse caso é o preço. Né? Ou seja, o preço é muito mais baixo do que uma Coca-Cola. A pessoa pode decidir por comprar um refrigerante da Dolly de cola, por exemplo, ao invés de comprar da Coca-Cola. Sim. Por conta do preço, né? Isso acontece. Só que assim, no mercado financeiro, não é uma diferença de 30 centavos. Sim. Né? De 50 centavos entre um outro. Talvez seja a diferença entre você pagar o dobro. Quase o dobro. Verdade. Né? Em algumas situações. Óbvio que não dá para generalizar, mas é muito simples, muito fácil você olhar isso diretamente na carteira dos clientes. Perfeito. E aí você tem então um mercado hoje muito, largamente utilizando o sell side, e você tem esse buy side, imagino, como o contraponto, como o combate ao sell side. Seria isso? E o que é o buy side, então? Boa. O buy side é a forma que as maiores fortunas trabalham. Ou seja, os family offices hoje só trabalham dessa maneira. Quem pode trabalhar no buy side? Gestoras e consultorias. Tá? Por quê? Porque esses dois, por lei, eles são impossibilitados de receber qualquer tipo de rebate, comissionamento da instituição financeira para receber esse dinheiro. Entendi. A única então é prática ilegal receber comissionamento. A única forma desta casa receber perante a CVM é se o investidor for um investidor considerado profissional, que são investidores que têm mais de 10 milhões de reais investidos, e assinar um termo de conflito de interesse. Chama termo de conflito de interesse. Não fui eu que falei, isso foi a CVM. Tá? Então a CVM fala, quem recebe dinheiro do cliente gera conflito de interesse. Por isso, é obrigatório a assinatura, se você quiser receber remuneração. Se não tiver isso escrito, não pode receber. Então, qual é a ideia do buy side? É você fazer uma prestação de serviço. É você fazer a gente está falando mais de alocação de recursos aqui, mas é você prestar um serviço de aconselhamento, de consultoria, de alocação de recursos para o que você entende que seja de fato o melhor para aquela família, para aquele cliente. Em outras palavras, quem remunera o serviço de um family office é o cliente. Seja ele investindo no produto A ou B. Se o produto A tem uma taxa baixa e você acha que é interessante, ótimo, vai ter na carteira. Se acha que o produto B, que tem uma taxa maior, é interessante, ótimo, ele vai ter na carteira. Por quê? Porque ainda entra uma outra parte. Então o buy side funciona dessa maneira. Quem remunera é o cliente. Você tira completamente esse conflito de interesse, tá bom? Como é que eu sei isso? Porque eu já trabalhei no sell side. Eu comecei a minha carreira no sell side.
Eu vendia produtos, eu era remunerado. Estava na minha mão quanto que a gente ganhava. Você precisava ser o mais ético possível para conseguir entregar um resultado interessante pro cliente. Você já esteve lá do outro lado do muro. No mundo. Não dava. Não dava. Né? Então, a gente montou o Overclub justamente porque era proibido no Brasil até um tempo. Né? Não existia esse modelo. As grandes instituições financeiras não faziam nenhum tipo de parceria no modelo de consultoria. Sim. O modelo de consultoria não tem exclusividade. E os agentes autônomos, eles são exclusivos de cada corretora. Perfeito. Perfeito. Então, eles precisam vender produtos daquele. É como um vendedor de tênis da Nike. Né? Isso. Ele é vendedor da Nike, não é da Adidas. Exatamente. Perfeito. Ele não vai chegar lá, quero comprar um tênis e entrar na Nike, o vendedor da Nike fala assim, não compra aqui, compra na Adidas, porque o tênis de corrida de lá é melhor que daqui. Perfeito. Não vai falar isso. Ainda que seja, né? Ainda que seja. Assim, não, mas ainda que seja. Nike, né? Exato. Entendeu? É mais ou menos essa relação, tá? Então, são grandes diferenças aqui do buy side pro sell side. Entendi. Eu até, isso me faz pensar que existe um modelo hoje, não distante da realidade do brasileiro, que é da saúde no país, né? Então hoje você, na sua relação com o seu médico, por exemplo, hoje você vai lá se consultar com o médico e numa situação hipotética aqui, vamos supor que você não paga pela consulta, né? Você vai lá, senta de frente com o médico, fala qual que é o seu problema e o médico identificando o seu problema, ele precisa te indicar um remédio, né? Para solucionar o seu problema. E aí, nessa situação hipotética, a gente tem um cenário em que existem 20 remédios que curam o seu problema, que resolvem o seu problema, uns mais, outros menos eficazes, uns com mais efeito colateral, outros com menos. E nessa situação hipotética, esse médico é remunerado por cada farmácia, né, por cada empresa farmacêutica que fabrica aquele remédio, que produz aquele remédio, num comissionamento que ele recebe se ele indicar, se ele te vender o remédio A em detrimento do remédio B. Nesse cenário hipotético que a gente está falando, qual seria o interessante para o médico? Se o médico quer ganhar dinheiro, ele vai te recomendar o remédio A em detrimento do remédio B, porque aquele remédio A paga uma comissão maior, remunera mais o médico, né? Ainda que o remédio B seja o remédio que vai resolver o seu problema de forma mais eficaz e sem efeito colateral, né, do que o A, que vai resolver o seu problema também. Mas você pode ter uma dorzinha de cabeça ali como efeito colateral, né? Perfeito. Seria esse um paralelo que a gente faz com uma situação hipotética na indústria da saúde que não existe, certo? É o contrário. Quando você vai resolver um problema de saúde, você vai fazer uma consulta médica, você paga pela consulta e o médico vai te recomendar um remédio para aquele problema. Você está remunerando o seu médico, ele está ganhando de você, né? E muitas vezes o que acontece é quando o médico vai receitar um remédio, ele fala esse ou aquele, né? Ele te dá, às vezes, até indicações de um genérico equivalente ou alguma, né? Se você não encontrar esse, pega esse, que é tão bom quanto. É por aí, não é? A gente tem na saúde um modelo que seria equivalente ao buy side, né, no financeiro. Perfeito. Acho que é bem interessante pensar dessa maneira, viu?